Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Agora a gente começa mais um quadro emocionante desse Café com Velocidade, porque olha, esse fim de semana foi caprichado. As categorias que a gente assistiu não deixaram nada a dever, e eu imagino que muita gente gritou, pulou do sofá durante a MotoGP, no final saiu gritando mais que o narrador, porque tivemos uma baita corrida. Diogo Gomes, eu sei que você não é Thiago Raposo, que diz que não esboça nenhum tipo de reação, então eu queria saber como que a gente começa a falar dessa etapa da MotoGP, dessa abertura de campeonato no Qatar, porque eu confesso que eu terminei assim meio coração acelerado, respirando um pouco mais rápido, então você compartilha desse sentimento também? Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu ia sugerir começar falando do final, né, daquela briga maravilhosa. Sim. Mas aí no meio do pensamento eu tive medo de ser injusto com o Zarco. Porque o Zarco me impressionou durante esse final de semana de uma maneira assim que eu fiquei... Eu espero muita coisa do Zarco e mesmo assim ele estourou toda a expectativa. Mas a gente pode até falar mais do Zarco especificamente um pouco mais pra frente. Mas sim, falando da briga... Dele. Opa, mas falando da briga ali final, é impressionante como eles, talvez não tenha exatamente uma troca constante, uma troca frenética de posições, no final ali entre os dois grandes caras, né, o Marques e o Dovizioso, mas aquela última ultrapassagem, a maneira como o Marques, ele deixa claro quase que, olha, eu vou tentar, não adianta, eu vou tentar, e o Dovizioso já sabendo disso, até com tudo que já sofreu com o Marques, né, na Áustria, no ano passado e tudo mais, dá a clara impressão que, do jeito que o Marques, ele mostra com o corpo dele que, olha, eu vou tentar, dá a impressão que o Dovizioso meio que passa a mensagem, eu sei que você vai tentar, mas eu tenho a carta na manga. E é incrível como assim que o Dovizioso vê o Marques passando, ele já corta logo, usa a zebra inteira na parte de dentro assim, para poder sair mais lançado. Foi uma briga muito bonita, a relação desses dois, de fato, vem crescendo de uma maneira impressionante. É incrível como o Marc Marques, eu tava parando de pensar esse final de semana, o Marc Marques, ele elevou o nível do Dovizioso, assim, de um ponto impressionante, porque o Dovizioso talvez já fosse um piloto incrível em velocidade, em técnica, mas eu não vi o Dovizioso com briga, sabe, de brigar, de pegar, de brigar de fato. Eu acho que no ano passado ele se viu na obrigação de aprender a, digamos assim, fazer o, entre aspas, corpo a corpo, para poder bater o Marc Marques em algumas situações, e ele meio que tá aprendendo com isso. Isso é muito bom, isso é absolutamente incrível. Eles terminaram o ano brigando, já começam o ano brigando novamente. Eu fiquei muito animado com essa a corrida como todo me animou bastante, mas essa briga final ali, principalmente pelos nomes que envolveu, deixou tudo incrível. Realmente eu terminei a corrida assim, em êxtase total. E Fábio Campos, você assistiu essa prova num horário que você conseguia esboçar reações mais acaloradas, teve que dar uma segurada, não foi tudo isso? Não, sim, com a MotoGP. Aliás, eu vou colocar no Twitter essa semana, Bárbara, os horários que eu vou assistir Fórmula 1 esse ano. Achei uma tabelinha no site que converte. Então é uma informação absolutamente inútil, porque quem tem interesse em saber a hora que eu vou assistir a corrida de Fórmula 1? Mas o Twitter é meu, eu coloco o que eu quiser, diria o outro. Mas agora, falando sério, eu juro pra você que quando no final da corrida se coloca Dovizioso em primeiro e Marques em segundo, o pensamento que veio na minha cabeça não é possível. Eles não vão fazer Áustria, eles não vão fazer Japão de novo. Eles não vão fazer a última curva de novo. Não é possível que eles vão fazer isso. Isso ali faltando 2, 3 voltas, né? Porque eles se estabilizaram ali, ou talvez um pouquinho mais, não me lembro exatamente. Mas enfim, finalzinho da prova é que se desenhou mesmo, vai ser os dois. Porque o Zarco ficou na liderança há muito tempo. E o Valentino Rossi, meu Deus, esse é um capítulo à parte, depois a gente fala dele. Também se esboçou ali um candidato à vitória durante praticamente toda a corrida. Mas na hora que os dois alinham,
Eu falei, não é possível que eles vão fazer de novo. E eles fizeram de novo, exatamente, está virando. Eles estão entrando, eles estão colocando, esses dois estão com uma grande chance de colocar, de escrever uma página da história da MotoGP que vai ser lembrada por muitos anos. Porque a gente já tem 3. E eu estou falando só de decisão na última curva, fora os duelos. Né? É curioso, e o Diogo falou, isso foi interessante, né, de elevar o nível do Dovizioso na parte de briga, que normalmente é uma coisa que você espera que um piloto faça com o seu companheiro de equipe. E que é o efeito absolutamente contrário. Não existe, o Marques não tem efeito nenhum na carreira do Pedrosa. Talvez o Pedrosa até tenha na carreira do Marques, tecnicamente falando. Mas o Marques não tem efeito nenhum. Porque a deficiência do Pedrosa de brigar roda a roda é claríssima. E tem uma imagem aérea que mostra isso mais uma vez esse final de semana. Né, dizem que ele trabalhou, que ele trabalha isso, que não sei o quê, que o Sete de Bernal ajuda ele. É uma deficiência de disputar a freada que ele tem, que ele freia muito cedo, que quem acompanha o MotoGP sabe que vem de longe. E talvez já seja incurável, porque o cara chega num ponto em que, será que ele consegue aprender depois de uma certa idade? Alguns conseguem. Né? Alguns que um deles eu acabei de citar aqui agora há pouco, esse cara que vai correr, ganhou corrida em 2001 e vai correr até 2020. Tem que fazer uma estátua, mas isso aí, repito, depois a gente entra nesse assunto. O Marques e Dovizioso, eu acho que é importante ressaltar que a gente fala muito isso, né? A história sendo escrita em nossos olhos, diante dos nossos olhos, isso é um clichê bobo, chato. Porque a história está sendo escrita em todos os momentos. Qualquer carro que entra na pista, qualquer piloto que ganha uma corrida está lá, entra para a história. Mas evidentemente que essa expressão tem um teor de momento histórico. Né? No caso desses dois, eles estão criando, não é uma briga histórica. Lembra daquela corrida? Como a gente sempre lembra aqui, e eu faço questão de lembrar, o duelo Rossi-Lourenço em 2009 em Barcelona, na Catalunha. Talvez a corrida mais impressionante de MotoGP que eu já tenha visto na minha vida. Esses caras estão criando mais do que isso. Porque eles não estão criando uma corrida. Eles estão criando um capítulo de duradouro. Que eu repito, 3 exemplos a gente já tem. Áustria, Japão e agora Catar. Com corrida decidida, com os caras trocando de posição. Não é nem corrida decidida na última curva. É os caras trocarem de posição na última curva. É impressionante, o Diogo estava citando aí o movimento, me impressionou a calma do Dovizioso. O Dovizioso parece que tinha escrito, parece que o Dovizioso, vendo e revendo essa manobra, parece que o Dovizioso fez assim, pode ir que eu já sabia que você ia fazer isso, meu amigo. Eu vou puxar, você não vê uma tremida na moto do Dovizioso, ao contrário do que você vê no do Marques. Né, mais do que isso. Preste atenção no pneu dianteiro dele. Ele antes, nas outras, até no Japão, ele já aprendendo com a Áustria, na Áustria ele é meio que afobado. Ele vê o Marques, tipo, meu Deus do céu. É no chicote. É no chicote. Tipo isso. No Japão ele já começa. Nessa prova me deu a séria impressão que ele fica com o guidão completamente estabilizado. Quando o Max vem chegando, ele corta. A diferença, assim, passa um fio de cabelo entre a roda dianteira dele e a traseira do Max. Ele corta no momento certo, que é para poder dar espaço dele ir lá dentro, pegar todo o espaço da zebra para poder dar espaço pro motor dele crescer. Assim, é como eu falei, o Max falou, eu vou. E a impressão que dá que o Dovizioso falou assim, pode vir que eu sei que você vem. Exatamente o que eu estava dizendo. A leitura até, e eu acho muito legal a gente estar fazendo isso aqui, Diogo e Bárbara. Né? Que bom se a gente pudesse fazer o café em todos os blocos com esse tipo de análise. Uma análise técnica, uma análise de manobra, uma análise de você justamente pegar ali a estabilidade do piloto. Né? Nós dois aqui nesse caso ficamos com a mesma sensação, mas enfim, os outros Thiagos, se tivessem aqui, poderiam até ter uma sensação diferente, mas enfim, isso ser discutido é muito saudável, esse é o lado que o esporte tem a obrigação de fazer. Né? Isso é que é legal, mais do que a gente ficar discutindo aqui, regra de pneu, combustível, segurança, a gente está discutindo uma manobra, e uma manobra que é simplesmente na última curva da última volta. Né, uma manobra de um momento, a gente está vendo, e eu acho que isso aqui é legal da MotoGP, é o lado que eu bato sempre na questão de todas as outras categorias. É o lado humano. A gente está vendo pessoas guiarem. Né, é legal ver a máquina, a tecnologia é muito bonita, né, as motos são belíssimas, o circuito é uma beleza, mas
no meu caso, o que me faz tirar o chapéu é justamente ver isso. O cara que estuda para tentar na última curva, né, que coloca tudo, mesmo sabendo que não é o lugar mais favorável para ultrapassar, e fala, eu vou tentar ali, para não ter chance de troco. E o outro que ficou muito claro, pelo menos é uma impressão, né, a gente não pode nunca cravar isso com certeza, mas fica claro que o outro fez uma leitura absolutamente sensacional, no sentido de que eu já estava esperando, meu cara. Então você vai que eu vou virar aqui e vou pegar. E faz milimetricamente. É sensacional, é fantástico. Eu só queria saber se tem algum ouvinte que está ouvindo esse bloco que não assistiu a corrida. Ou pior, que não assiste a MotoGP. Porque eu queria saber o que ele acha desse tipo de discussão. Como que isso acerta? Eu acho muito difícil. Eu acho que quem está ouvindo o bloco assistiu a corrida, ou vai assistir, enfim, ou não viu essa, mas vê a MotoGP. Mas confesso que eu queria ser um mosquitinho para estar aí voando com um ouvinte que está vendo essa discussão sem ter assistido a categoria, pensando se a gente está conseguindo passar, né, exatamente o que a gente viu, se a gente está conseguindo fazer aqui um jornalismo, que isso é um jornalismo, né, uma transcrição opinada sobre uma coisa que foi sensacional. Eu confesso para vocês, eu não achava que ia acontecer. Ainda mais no Qatar, que não é uma pista que tem essa profusão ali na última curva, não tem um histórico na última curva. Tem na reta, né? A reta é incrível, porque o tamanho da reta e essas Ducati são uma maravilha. É impressionante como a Ducati ela entra ano, sai ano, muda a moto, entra regulamento, põe asa, tira asa, uns correm com asa, outros correm sem asa. Não adianta, a Ducati emparelha naquela reta, ela deixa todo mundo para trás. Tem um momento da prova em que o Dovizioso passa os dois, ele passa o Petrucci, que está de Ducati, inclusive, a Ducati do mesmo ano, né, apesar de não ser da mesma equipe, e o Crutchlow, ele passa os dois na reta, né, é porque a câmera não está no alto, a câmera do alto ela dá uma sensação muito melhor para ver, a câmera está na câmera de baixo, mas ela passa os dois. Eu falei assim, é impressionante, esse canhão é um canhão mesmo. E já que Diogo Gomes disse que queria falar um pouquinho de Zarco, temos aqui uma pergunta de Josué Fraga. Olha só, ele que... Josué. Tá meio sumido, né? Mas de vez em quando. Tá sumidinho. De vez em quando no Twitter ele aparece. E ele pergunta. Mas tem que aparecer aqui. Importante aparecer aqui. Diga. Mandar uns e-mails. É isso que a gente fala. Ô, Diogo, por favor, nosso e-mail. O cafécomvelocidade@gmail.com. Não percam esse e-mail. Não percam, exatamente. Eu espero chuva de e-mails na próxima semana. Não percam esse e-mail. Essa é a frase do programa de hoje. Não percam esse e-mail. Não pode perder. Mas diz Josué, o que raios acontece com o Zarco no Qatar? Novamente liderando soberano e do nada fica para trás novamente. Ver Valentino saindo de um oitavo para terceiro foi animal. Ele pode estar velho, mas mostra uma perícia absurda para ganhar tantas posições, tendo uma forma muito forte de atacar e de se defender que impressiona. Deixa eu responder ele então. Fica à vontade. Eu acho, Josué, que você está fazendo uma comparação do Zarco aí que é um pouco distorcida. Porque o Zarco ano passado ele caiu. É diferente do que aconteceu nesse ano, que ele perde rendimento. Pode até haver uma questão psicológica. Pode, não estou dizendo que pode até haver. Do cara pensar, meu Deus, ano passado eu forcei, o pneu foi o que foi e eu escorreguei. Talvez esse ano eu não queira. Tanto que ele não fez uma coisa que é característica dele, que é largar com os dois mais macios. Né? Isso pode ser uma característica da moto. Até o ano passado, a maioria das corridas ele foi com os dois macios, quando muitos não iam. A maioria do grid não ia, ele sempre optava pelos mais macios. Quem fez isso, eu me lembro bem, eu estou observando muito isso. Quem fez isso foi o Petrucci, né, ali do pelotão da frente, que optou por essa estratégia. Né. As duas Hondas vão com um pneu, não é nem o médio, é o duro na dianteira. Enfim, e o Zarco ele foi no convencional, ele foi no que a maioria do grid fez, que é o médio na dianteira, que é o pneu, o Alexandre Barros estava até explicando esse final de semana, que é uma pista que é raro isso acontecer, né? Uma pista que o pneu da frente é muito mais exigido do que o pneu de trás, o pneu da tração, né? O pneu traseiro, e todo mundo fez, a estratégia normal foi médio na frente e o mais macio atrás, e o Zarco foi nessa, né? E ele que normalmente arrisca. Então, a impressão que dá é que o pneu dele acabou, porque
o cara que tá fazendo o que ele faz não despenca daquela maneira porque cansou, porque não é porque ficou com medo, não é. Né? Tem uma explicação técnica, se não tiver o lado psicológico, que a gente nunca vai saber, nunca vai. Né? Não sei se ele deu declarações, talvez ele possa até falar, mas acho até difícil um piloto falar isso. Né? Olha, eu fiquei com receio do ano passado, então resolvi não arriscar tanto. Acho difícil o piloto dar esse tipo de declaração. Mas a explicação mais provável mesmo é a técnica, sempre é, na minha opinião. Que é ele perdeu o rendimento nos pneus. Enfim, a borracha acaba, a borracha se desgasta. E aí, porque ele cai muito, né, o Diogo? Ele não é que ele cai, não é que ele vai ali para terceiro e as duas estrelas vão para frente. Não, ele perde para todo mundo. Ele chega a ser pressionado pelo Viñales, que é um cara que fez uma boa prova, mas veio muito lá de trás. Né? Oitavo, então, se não me engano. Exatamente. Não sei, não estou com o resultado final aqui, mas é por aí. Então, oitavo mesmo. Oitavo, né? Então, Josué, eu acho que não é o que acontece com o Zarco. O ano passado ele caiu, beleza, e o ano passado era a primeira corrida dele. Então esse fator psicológico talvez seja muito mais forte no 2017. Nesse ano é uma coisa diferente, o destino foi diferente, né? O que aconteceu foi outro caminho, né? Agora, você não pode exigir, Josué, que o cara ganhe com uma Tech 3. Pode acontecer, talvez até vá acontecer. Existe a chance de acontecer. Nunca aconteceu, né? Vamos destacar na história. Mas eu acho que nunca teve uma chance também tão grande. Né? Nunca aconteceu na história de uma equipe que teve o Edwards por tantos anos. Era difícil mesmo de acontecer. Meu Deus. Não, o Edwards não era um cara de... Que maldade, não acredito. Mas o Edwards não era um cara que puxava uma equipe pra frente. Não era. Ele era um Pedrosa. É um cara que tem o seu valor técnico, tanto que ele é um comentarista hoje e até tem uma visão técnica. Ele não me agrada muito a visão de corrida dele, mas ele tem um lado técnico, não há como negar. Mas o Pedrosa é assim, né? É o cara que, né, não existe outra explicação para o Pedrosa estar na MotoGP. Ele é um cara que deve chegar no box e os engenheiros devem cair o queixo quando ele começa a falar da moto. Os caras devem babar quando ele fala da moto, porque não existe outra explicação para o Pedrosa. Esse cara deve ser um gênio, tecnicamente. Ele deve ser um futuro dono de equipe, engenheiro, ele tem que ser, porque não existe outra explicação. Não existe. Nem o mercado espanhol é a explicação, porque o companheiro dele é espanhol. Então, nem para ele estar ali por uma questão de mercado, não existe. Mas o assunto não é ele, o assunto é o Zarco, e eu acho que, repito, tem uma grande chance da gente ver a Tech 3 ganhar uma corrida esse ano, mas uma Tech 3 perder rendimento para uma Honda e para uma Ducati, eu acho que é uma coisa mais ou menos natural, não é não, Josué? O Tech 3 de 2016, né? Também tem que destacar que ele teve essa opção de pegar a 2017 e preferiu, a Yamaha 2017 preferiu ficar com a 2016, é o melhor estilo Lorenzo e tal, eles que entendem melhor a moto. Mas a explicação dele depois da corrida... Mas é um sinal crasso, cravado, cristalino do erro da Yamaha do ano passado, né? Não existe uma prova tão cabal que você pode falar do ano passado, Viñales começando, Rossi assim, assado. Não, a prova cabal ela veio em 2018, né? Como a moto de 2017 não era o que eles queriam. Exatamente. A explicação do Zarco depois da corrida é que ele teve problemas com o pneu dianteiro, que começou a deslizar demais e ele imaginou que os outros pilotos fossem sofrer com essa mesma questão. Mas não sofreram e foi piorando até um ponto que ele usa a expressão que o pneu despincou na tradução literal, a expressão que ele usa, né? Assim, ele já nem sentia mais o pneu dianteiro e aí foi perdendo muito e meio que basicamente teve que se segurar com o que deu, que foi a oitava colocação no final, mas é a impressão que dá, pelo menos, né? Eu acho que faz bem sentido o que ele tá falando, porque ele cai muito rapidamente de performance e não dá pra gente falar em termos psicológicos, imagino eu, porque, por exemplo, não é que ano passado ele caiu na quinta volta, não é que ele tava na quinta volta e falou, nossa, eu vou cair e vou tirar a mão. O cara liderou, o cara tinha 22 voltas, ele liderou, sei lá, 17 delas. Sim. De uma maneira inacreditável, sem com outros pilotos próximos. Sofreram pressão próxima, né? Justamente. Não abriu, né? Sofreram pressão em cima, igual o Werner. Exato, você pode argumentar, talvez o Marques ali numa situação pudesse dar um esticado em cima dele, mas preferiu ficar e levar a corrida e atacar no final. Enfim, mas o fato é que o cara liderou grande parte da corrida, né? Então, eu descarto, eu uso dizer que eu descarto questão psicológica, é mais questão de pneu mesmo. O cara sofreu ali tentando problema, não digo o que fazer, porque se ele tira a mão, ele tava tão bem que se ele tira a mão, talvez ele caísse pra quarto, ele caiu pro oitavo.
pro Vinhales. Na hora que o cara cai, na hora que o cara, se o cara tira a mão e cai pra terceiro, quarto, o cara já, psicologicamente, o cara já estabiliza, ele fala, pronto, peraí, né? Agora o cara cair pra oitavo, evidentemente, a explicação é técnica. Exatamente, eu nesse ponto também. Agora, a certeza que a gente tem, né, Bárbara? A certeza que a gente tem é que esse menino vai ficar rico, né? Não existe outra, a gente não sabe se ele vai ser campeão do mundo, a gente não sabe o que vai acontecer com a carreira dele, mas ele vai ficar rico, porque esse menino é a joia do mercado para 2019. Ele é o Ricardo da Fórmula 1. Ele pode não ser o mais... A semelhança com o Daniel Ricciardo da Fórmula 1 é enorme. Ele pode não ser o mais talentoso do grid, mas ele é o que está disponível em termos de contrato, o mais valioso. Então, pode falar. Não, a ponto da Yamaha de fábrica ter 2 pilotos de destaque, os 2 com contratos renovados recentemente, inclusive o Rossi e o Vinhales, mas falando abertamente que existe a possibilidade de meio que brotar do nada uma equipe satélite só para contratar ele, sabe? Para manter embaixo da asa, no estilo assim, quando eu precisar, eu quero ter você embaixo da minha asa, do tipo, não vai com a Tech 3, não fica aqui comigo. A Yamaha cogitar fazer isso. E aí tem a KTM na jogada, né? Que a KTM vai entrar agora, vai assumir a Tech 3. A Tech 3 não vai ser satélite da... Aliás, não é chamar de satélite, talvez seja um pouco errado, né? Uma coisa é ter equipe que é ali, tem uma integração de engenheiros, de informações. A Tech 3 sempre foi um pouco distante da Yamaha nesse sentido. Ela pega a moto, mas ela tem o trabalho próprio. Ela caminha mais ou menos com as próprias pernas. Diferente, por exemplo, da Pramac, com a Ducati, que é mais ou menos ali quase a mesma coisa, embora com motos, às vezes, de anos anteriores. Da Honda com a LCR. Exato, bem lembrado. O Crutchlow chegou a falar que estava testando parte da moto, não para ele, mas para o Marco Marques. Ele falou isso nos testes de pré-temporada, agora, alguns meses atrás. Diogo, eu queria ver Crutchlow e Marques na mesma equipe. Eu queria muito que a Honda me desse essa chance antes de morrer, que eu pudesse ver Crutchlow e Marques na Honda principal. Esse Crutchlow, ele é um maluco, ele é completamente maluco, ele não sabe nem falar direito, de tão louco que ele é. Né? Quem vê a entrevista dele, ele é um cara que seria assim, ele ia entrar pra rachar, ele ia ser uma maluquice, no bom sentido, não no mau sentido. Ele é um louco de pedra, então ele seria interessante, talvez por isso que ele não né? Talvez a Honda, sabendo disso, falando, é melhor deixar esse cara aí com a LCR. Agora, eu ia terminar de dizer uma coisa do Zarco, me fugiu aqui, mas daqui a pouco eu lembro. KTM. É da KTM. A KTM, ela vai assumir a Tech 3. E se eu sou diretor da KTM, é claro, né, assinar cheque com o dinheiro dos outros é facílimo. Mas a KTM tem que investir muito nesse cara. Se a KTM quer crescer, ela tem que buscar piloto. A KTM não pode cometer o erro que a Toyota cometeu na Fórmula 1, que não investiu em piloto. Achou que pilotos experientes bastariam. Né, a Toyota morreu na Fórmula 1, não morreria se tivesse arriscado um Alonso, um Schumacher, embora existiu a notícia de que ela deu uma informação forte de bastidores, de que ela deu um contrato em branco para o Schumacher, falou assim, olha, escreve o que você quiser e assina. Né? E, enfim, tinha também o Raikkonen, que ela podia talvez ter investido, enfim, tinha a safra da época, era quase essa que está hoje aí, né? Embora hoje com a condição, hoje tem mais talentos, mas alguns continuam até hoje. Mas a Toyota morreu porque não investiu em piloto. A KTM precisa dar esse passo. A KTM vai chegar um momento, talvez não seja agora, realmente, mas em algum momento a KTM vai precisar, e na MotoGP isso é muito mais acentuado do que na Fórmula 1, porque nós estamos aqui citando o lado humano, né? A briga na última curva, o cara que estuda o movimento, o cara que arrisca, o cara que consegue pôr a moto, o cara que consegue dar o X. O lado humano na MotoGP é muito mais fundamental do que nas outras categorias. Então, se a KTM quer crescer, ela tem uma chance aí. Pode não ser fácil e pode não ser barato, mas talvez seja o caminho para investir, seja essa joia rara que está aí na MotoGP, que é esse francesinho. Sem dúvida. Só deixando em planos limpos, né? O Zarco, o acordo dele é com a Tech 3, né? Muito pessoal pensa que as pessoas pensam que ele é piloto da Yamaha, né? Ele é piloto Tech 3, que Exatamente. Usa o equipamento da Yamaha, né? O contrato dele é com a equipe, não com a Yamaha, nem com a montadora. E o acordo da Tech 3 com a KTM vai garantir as duas motos da Tech 3 igual às motos do mesmo ano da equipe de fábrica, que é algo inédito no grid. Você tem a Pramac, que tem uma moto igual a do Dovizioso e a do Lorenzo, você tem a LCR, que é a moto do Crutchlow. Esse ano, o Pocharal disse que pediu uma moto 2018 pro Zarco, mas a Yamaha negou, deu a 2017, e aí eles se negaram a usar e voltaram para usar 2016.
Acho que essa decisão é reversível, hein? Tem um feeling, não tem informação, mas tem um feeling de que em algum momento a Yamaha cede, se o Poncharal forçar de novo. Eu também tenho, mas a própria. E aí dá pra confiar porque saiu do próprio Poncharal, ele mesmo falou, e vi vídeo disso tudo, mas ele falou, nós fomos a Yamaha e falamos, queremos uma moto 2018 pro Zarco, e eles falaram, não, o contrato é uma moto de um ano atrás, então não muda, é 2017. E eles até nem estão usando 2017, estão usando 2016 com o Zarco. Com o Sailor, sim, estão usando 2017. Mas pra KTM, o acordo, de novo, segundo o próprio Poncharal falou, nessa mesma entrevista, inclusive, ele fala, nosso acordo diz claramente que a moto que eles estiverem usando tem que ser a moto que nós vamos estar usando, é a mesma moto, para os dois pilotos. Então se é 2020, é 2020 deles e 2020 da gente. Então pode até ser um ponto a mais para Tech 3 ou para KTM, que seja, de tentar fazer essa relação aí de, olha, você vai ter a moto de fábrica, você vai ter a moto atualizada, enfim, alguma coisa do tipo assim. Você está falando que o contrato da KTM com a Tech 3 é da moto do mesmo ano, né? É isso? Exatamente, segundo o próprio dono da Tech 3 diz. Ok. Que é um grande segredo da abundância, né? Você não tem uma relação tão próxima com a Yamaha. As pessoas têm essa ilusão, mas nunca foi tão próxima. Aí vem uma outra e fala aqui, toma aqui um contrato com a gente. E não é uma qualquer, né? Simplesmente a KTM, uma das maiores, né, historicamente em competição, se não é uma das maiores empresas de venda no mundo, mas em termos de competição, é um nome gigante. E vira e fala aqui, toma aqui um contrato para você ter a mesma moto, é claro que é um ganho para a Tech 3. E a KTM está subindo muito rápido, né? Essa é uma questão. Teve um final de semana horroroso, mas em 2017 evoluiu muito rápido, né? E só para terminar com um comentário do Cesarino também falando sobre Zarco, ele diz que torce muito pelo piloto e pela Tech 3 por ser uma equipe satélite, mas acha que atuações como as do Qatar serão recorrentes. Nadam e nada de vitória. Vocês têm algo a falar sobre essa futurologia do senhor Marcelo Cesarino? Você já criticou ele, então tá ótimo. Ô, Cesarino, você falou que o seu padrão é alto na Fórmula E, porque você espera batidas? O seu padrão na MotoGP é baixo, então? Você não espera quedas, não? Fica essa provocação para você ficar com muita raiva. Essa eu fiz para te deixar com raiva. Então vamos seguindo aqui na nossa pauta, né? O bom é que os ouvintes, eles ajudam a fazer a nossa pauta e continuo com o e-mail de Cesarino, porque ele diz assim: pior de todos, Jorge Lorenzo. Não sei se o Campos vai defender, mas eu que torço para ele não tenho como. Fez uma péssima pré-temporada, não evoluiu nesses últimos meses, parece piloto de fim de carreira. Se for nesse nível, melhor pegar o boné e ir embora. Nem a Ducati vai querer ele. Eu senti o coração do Cesarino aí um pouco chateado. E só antes de passar... coração de torcedor. Só antes de passar para o Campos, né? O Lorenzo fez uma corrida ali discreta e acabou caindo. A moto ficou sem freio, né? Então, foi esquisita a queda. Foi a queda na... Foi. Depois ele falou que, enfim, entrou na curva, apertou o alicate, como ele chama, né, no freio e não veio nada. Ele jogou a moto pro chão e saiu deslizando para diminuir a velocidade, né, com atrito. Deve ser desesperador isso. O pessoal do BP Sports, transmissão inglesa, cravou que era problema na moto. Eu não tive essa certeza, mas agora vocês falando, realmente casa, né? Freio parece muito, porque na hora que a moto cai é muito esquisito, né? Então faz todo sentido isso que vocês estão falando, dele ter forçado a queda né, já em cima da brita para não ir na barreira de proteção. Ô Cesarino, é engraçado, né? Eu fiz uma provocação para te deixar com raiva, você me provocou antes mesmo de eu saber o efeito que causou em você já devolveu. Eu não defendo ninguém, Cesarino. Se tem alguém aqui que não tem medo de fazer crítica, ou não tem receio, medo não, porque né, nenhum piloto escuta a gente, infelizmente, mas não tem receio de fazer crítica, sou eu. E o que eu sempre ponderei do Lorenzo é a questão de que o Rossi fracassou na Ducati. O Rossi não conseguiu. Você quer alguém maior do que o Rossi para tomar de base? Agora, dito isso, não dá para trabalhar com esse mesmo argumento a vida inteira. O Rossi não deu certo, então o Lourenço... É até importante para o Lourenço dar certo lá por causa dessa questão do Rossi. Né? No sentido de falar, eu consegui. O Lourenço, me parece, ele só tem uma solução. Porque o ano desenho é difícil. Né? Porque o Dovizioso voou. Né? E ele não voou.
só vejo uma solução para o Lourenço, que é a simples, básica, besta. Trabalhar. O Lourenço precisa trabalhar muito esse ano. Eu não estou dizendo, falando isso, que ele não trabalhe. Eu não estou dizendo que ele está sendo... não está sendo profissional. Eu me lembro muito bem de um dia, eu disse isso aqui no café, quando aconteceu, o Grande Prêmio de Singapura, da Fórmula 1, de 2016, em que a Mercedes apanhando em Singapura, o Rosberg, me lembro muito bem dele, fala, olha, mudei a minha passagem de avião, fiquei em Singapura mais 2 dias depois daquela corrida, fiquei com os engenheiros, não sei, deve ter bancado os engenheiros ficarem, enfim, feito alguma coisa com a Mercedes, para ficar estudando. Ficamos no hotel 2 dias, eu com os meus engenheiros, estudando o que fazer, o que estava acontecendo. Foi 2016 não, porque ele foi campeão do mundo em 2016, foi 2015, que aliás foi quando a Mercedes realmente apanhou em Singapura, foi 2015, né, aquela vitória da Ferrari. Assim sendo, da Ferrari do Vettel, né? Só para não deixar passar. Então eu estou citando esse exemplo do Rosberg para dizer que o Lourenço precisa fazer isso. Não estou dizendo, repito, não tenho nem informação para dizer que ele não trabalha, que ele não é dedicado. Mas não existe outro caminho para ele a não ser estudar a planilha, ficar de noite, ir na fábrica, conversar com o engenheiro. Não existe outro caminho para ele. Se ele não fizer isso, eu não estou dizendo que ele não faça. Se ele faz, o que eu estou querendo dizer é que é condição sine qua non, diria um professor de matemática antigo meu. Sem isso não vai dar. Né? Achar que vou me acostumar que era o que eu até defendia no começo do ano passado. Vou me acostumar com a moto, vou pegar aqui essa questão né, esse motor forte, mas com a ciclística mais complicada, vou aprender e vou jogando a moto para o meu lado. Isso precisa ser elevado à 5ª potência agora, porque ele precisa estudar, ele precisa entender. Não está vendo o entendimento. Talento, alguém duvida que o cara tem talento? O cara é tricampeão do mundo. Então, a MotoGP cai muito nisso, né? Anti isso, anti aquele, anti esse, anti o outro. Que é muito bom para a mesa de bar, né? Muito bom para discussão de WhatsApp, enquanto a corrida está acontecendo. Beleza, mas para analisar de verdade, a gente sabe que o cara tem braço. Então, para superar o que o próprio Rossi não fez, o Rossi ficou 2 anos e saiu, ele precisa mergulhar na parte técnica. Na parte de tração, não sei se é na parte de pneu, não sei se é na parte de asa, não sei. Aí é alguém com mais conhecimento do que eu. Ele precisa mergulhar em alguma coisa. Ele precisa trabalhar, porque o cara que ganha o que ele ganha, de fato, não pode, por 2 anos, por 1 ano eu tolero, embora não acho que seja, ok, viva, festa, alegria para todo mundo. É de preocupar. Mas relevo. 2 anos já é uma situação que você fala que você já pode prever que não vai mudar. Você já pode achar que é uma tendência de uma moto que já matou, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, muita gente, muito piloto que não conseguiu fazer nada. O próprio Dovizioso é uma surpresa. Porque o próprio Dovizioso apanhou muitos anos essa moto. Era isso é que eu ia comparar, Campos, né? Todo mundo meio que batia no Dovizioso. Exato. E olha o que o cara tá fazendo hoje. Então ele soube dar essa volta. Ele tá lá? Exatamente. Há quantos anos ele tá lá? O Dovizioso foi piloto da Honda quando a Honda fez 3 motos. Né? A Honda fez 3 motos, que é uma opção para a Yamaha, né? Que é manter os arcos. A gente não falou isso no momento de falar dos arcos, mas aí abre 3 motos, não tem regra nenhuma que proíbe isso. Né? É um caminho. Tem, atualmente tem. Criaram depois daquilo lá e hoje tem. O Jarvis, inclusive, fala que se tivesse a opção de ser a moto, eles fariam, né? Mas eles colocam japoneses, eles colocam de vez em quando no Japão. Exatamente. Então, enfim. Mas ali é questão de wildcard, né? Uma situação mais igual a do Red faz. Talvez, eu acho que para a temporada completa. Para a temporada completa tem aquela questão igual a Fórmula 1, tem que ser 2. Mas aí a opção é criar uma equipe nova, ou pegar uma marca VDS da vida e. O ideal era a equipe do Rossi, né, cara? Mas o Rossi quer subir só em 2000. O Rossi vai subir. Isso é legal, né? A gente tava falando do tanto que é ruim a gente ver os pilotos de Fórmula 1, né? Já sabendo quem vai subir e quem não vai. Quando a equipe é o contrário, é diametralmente oposto. É muito legal você saber de uma equipe que vai chegar. Vocês já imaginaram se a Fórmula 1 fosse assim? Olha, tem 3 equipes que vão entrar em 2019, tá certo. Já falou que vai. Na MotoGP existe essa garantia. O Rossi vai colocar a equipe dele na MotoGP, isso é 100% certo. Né? E há condição para isso, claro, com o apoio de uma gigante. Mas, enfim, ele seria o ideal para resolver o problema, mas o Rossi quer focar em pilotar e no que está fazendo muito certo.
Mas para voltar aqui na questão do Lourenço, o Dovizioso, então, demorou muito a pegar essa mão, só que o Dovizioso era carta fora do baralho. Não existia 10 repórteres com o microfone na boca dele assim que ele descia da moto. Hoje existe, mas não era assim. Ele era o coadjuvante. Agora, com o Lourenço é diferente, porque o Lourenço, ele vai enfrentar a pressão, ele vai enfrentar, e tem que enfrentar mesmo. A pressão feita no Lourenço é correta. É correta. A gente tenta argumentar tecnicamente aqui o desafio, o começo, não exigir que o cara já chegue acelerando. Eu não acho que eu estava errado, eu mantenho a minha opinião. Exigir que o cara chegue, sente numa Ducati e ganhe, é uma moto que sempre teve essa característica, desde o Case Stoner. O próprio Case Stoner renasceu na Ducati, mas também sofria muito na Honda, enfim. Deu essa virada, deu esse encaixe. Não acho que eu estava errado, mas agora é hora do Lourenço trabalhar. Porque se ele não trabalhar, não vai ser, essa virada não vai vir naturalmente, como talvez eu pensasse. Ela vai precisar de uma mudança muito drástica e de mergulhar em cima de alguma coisa para conseguir tirar. Temos uma pergunta aqui de Leandro JF para Diogo Gomes. Um pouco ácida, aqui, na minha opinião. Típica dele. Pedrosa, Viñales, Lorenzo tem desempenho comparável aos seus companheiros, levando em conta 2017 também. Pedrosa, enfim, né, acho que não precisa entrar em detalhes, o quão inferior a companheiro de equipe. O Lorenzo, apesar de eu achar que tem muito mais qualidade, mas o resultado, que é o que ele vai levar em consideração aqui, ainda é bem abaixo. E o Viñales, eu acho que é o ponto de igualdade, eu até diria. O Viñales melhor em alguns momentos, até no início da temporada passada do Viñales foi incrível. Depois o Rossi cresce bastante. O início desse final de semana como um todo, não só o início, mas só realmente o finalzinho que não foi horrível. Mas durante todo o final de semana o Viñales sofreu assim, um horror. E é incrível porque... Mesmo os testes, né, Diogo? Oh, sem dúvidas. Os testes ele falava, gente, eu não tô entendendo a moto. Eu saio da moto e eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Exato. É isso que eu ia colocar. É isso que mais marca, porque eu não sei se é porque é jovem ou se porque realmente ele é assim e vai ser sempre assim, mas não é comum você ver um cara sair da moto. Tem uma cena dele saindo da moto com a mão na cabeça. Ele bota a mão na cabeça, tipo assim, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. E aí vão entrevistar ele depois, alguns minutos depois ali, já trocou de roupa e tal. Ele fala, eu não sei o que aconteceu, porque ontem eu guiei essa moto e eu liderei o dia com um super tempo e hoje eu não consigo andar nem perto disso e a equipe me diz que é a mesma moto. Ele chega a falar algo parecido, sabe? Tipo assim, a equipe diz que é a mesma moto e eu não sinto nem como se fosse a mesma moto. Ele fala publicamente que tá meio perdidão, então isso choca bastante, né? Esse tipo de coisa chama muita atenção, mas acho que em desempenho geral, ele e Rossi eu até não vejo tanta diferença assim não, apesar de ele vir numa segunda parte bem ruim. E você vê como essa, entre aspas, profissão da gente é muito complicada, porque você vai ver tudo que o cara fez no ano passado, até em 2016, no finalzinho de 2016, pegando essa moto da Yamaha, o que andou, depois do início de 2017, e aí do nada o desempenho do cara despenca de uma maneira absurda. E aí, imagina um leigo chegando pra você e dizer assim, me explica por que esse cara andava muito e agora não anda mais nada. Como é que você explica pro cara desse? Ô, Diogo, depois da nossa conversa no programa passado, de que a Honda pode não ser tão culpada pelo que aconteceu com a McLaren, eu já não sei de mais nada. É complicado. Eu vi uma tese bem interessante de que o Viñales não foi exatamente uma tese, foi meio que uma problematização em cima de um ponto. O Harviz, né, que é o chefe de equipe da Yamaha, falou que quando a Michelin trocou a estrutura, seria mais ou menos ali a tradução do pneu, mais ou menos na Argentina no ano passado, ou um pouco depois disso, acho que não, na Argentina não, acho que foi na terceira ou quarta prova. Foi, tanto que eles ganharam as duas primeiras, né, no ano passado. Exato, ele disse que assim que trocou, mudou muito pra gente com relação à moto, por isso que a gente reclamou tanto. O nosso entendimento do nosso próprio equipamento mudou demais. E pro Viñales foi absolutamente horrível, porque assim, pegou todo o trabalho que ele tinha feito, jogou fora e ele meio que teve que reiniciar do zero. Só que já era a quarta corrida da temporada, ele já tinha ganhado 2. Foi mais ou menos nesse sentido, assim. E eu achei que faz bastante sentido. E vindo da boca do chefe da equipe, você tem que dar um certo moral, né, pro que você tá ouvindo ali. Mas aí entra a mesma coisa que o Campos acabou de falar do Lourenço. Será que o ano inteiro não foi
o suficiente para ele se acertar, sabe? E aí temporada horrorosa que ele fez, eu nem acho que seja o caso o nosso ouvinte citou que a pré-temporada do Lourenço foi horrorosa, eu nem acho que foi tão horrorosa assim não, mas a do Vinhares realmente foi um negócio impressionante. Apesar do momento horroroso que tá vivendo agora, eu acho que ainda meio que compara entre ele e o Rossi. Talvez, se você tem aquela ideia de que não, o Vinhares vai chegar porque vai ser o grande sucesso, falaram que ia ser igual o Marx, ia explodir, e aí não tá entregando tudo isso, você fala, pô, realmente, tá abaixo. Mas a disparidade em resultados, em performance entre ele e o Rossi, nesse momento eu não vejo tão grande assim. Agora, entre Pedrosa e Marx, né, pelo amor de Deus, e entre Lorenzo e Dovizioso, repito, eu acho o Lorenzo muito mais piloto, 3 vezes campeão do mundo e tudo mais, mas o encaixe do Dovizioso com essa moto e a maneira como ele evoluiu em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, talvez ele evoluiu em 2 anos o que ele não tinha evoluído em, sei lá, quase 10 anos de carreira. É um Rosberguinho, né? Se eu comparei o Zarco com o Ricardo, eu só posso comparar o Dovizioso com o Rosberg, embora o Dovizioso tenha até mais mérito, porque o Rosberg, ele ganha muito ali naquela questão do que ele fez dentro da Mercedes, das batidas com o Hamilton, ele termina o campeonato com menos vitórias, enfim, você não pode dizer que ele andou mais que o Hamilton na Fórmula 1, o Dovizioso não, o Dovizioso é mais pista mesmo, mais braço que ele tá fazendo, né? Agora é impressionante, e eu acho que o Vinhales tem mais dá para relevar mais do que o Lourenço. Porque a Yamaha cai muito, né? A Yamaha fez um final de ano passado muito ruim. O Lourenço terminou o ano passado muito bem. Isso aí a gente não pode deixar também, ouvintes, e nós aqui na mesa, às vezes a gente tem essa tendência de achar que a primeira corrida já vai desenhar muita coisa. O Dovizioso terminou ano passado aquela questão da Malásia, da troca de posições, que houve um erro, mas ele estava andando na frente do Dovizioso. Na Espanha, em Valência, gerou até problema, porque ele não saía da frente do Dovizioso de maneira nenhuma. Então, significa ali mesmo nível. Então, não é assim, né, tão fundo do poço. Mas, claro, o ouvinte tem razão quando fala que precisa melhorar. Agora, a Yamaha caiu muito. A Yamaha não ter vencido no Qatar pela primeira vez depois de 4 anos é um sinal claro de que a moto não é essa coisa toda. E eu queria perguntar para vocês também sobre estreantes. Né? Muitos nomes no grid, mas acho que o de maior destaque, Morbidelli, talvez? Sem dúvida. Sem dúvida. E assim, o legal é que não apareceu, pelo menos aqui pro Brasil, não apareceu por todo aquele folclore besta lá. Apareceu por qualidade, porque desde que, do primeiro momento que tiraram as motos do caminhão e botou no chão para guiar, ele foi de longe o estreante mais rápido e mais consistente. E na corrida ele me impressionou, ele estava ali em 12º, 13º, variando ali. Para a moto que ele tem, andando na frente do pessoal que ele tava, eu gostei demais. Eu gostei muito desse início dele. Foi até acima apesar de ser o campeão da Moto 2 e tudo que ele mostrou no ano passado, que foi realmente impressionante. Mesmo assim, ainda superou minhas expectativas. Foi exatamente o contrário do Takaki Nakagami. Que eu entendo que tem ainda muito jovem, o período de teste muito curto. Enfim, tem 1 milhão de considerações que você queira colocar ali, apesar de ser mais ou menos a mesma coisa que o Morbidelli. Mas o desempenho do Nakagami... Sempre foi inconsistente, né? Sempre foi inconsistente. Sim. Muito, muito, muito abaixo. Eu acho que é um cara que tem muita velocidade. Eu não posso afirmar categoricamente que tem certa dificuldade para aprender, ou tá tendo dificuldade com relação ao MotoGP, mas ele tava andando fechando o grid. Assim, né? Fechando o grid junto com o Javier Simeon. A diferença dele pro Javier Simeon era 2 décimos. A diferença dele, do Javier Simeon, para o antepenúltimo colocado era 9 décimos. Então, assim, eles meio que estão em uma categoria separada, sabe? Se não fosse o Live Time, não saberia nunca disso. Agora, uma coisa que eu não vou criticar nenhum dos estreantes. Eu acho que nenhum estreante merece crítica na primeira corrida do cara na vida na MotoGP. Agora, que o Morbidelli se destacou, eu não tenho a menor dúvida. Eu até anotei aqui, eu fiz anotações antes da corrida começar. Eu queria tanto falar coisas da MotoGP. E eu anotei aqui, né? A 14ª colocação do Morbidelli no grid. Porque você largar um grid de 24 motos, você estrear largando em 14º, você tá no meio do pelotão, quase. Então é muito bom. E largou na frente da Tech 3, embora a Tech 3 tenha um malaio, que é um cara... Eu não tô falando que é ruim, nem problema nenhum ser malaio, pelo contrário. Deixa eu até fazer um parênteses aqui para não ficar mal entendido. É maravilhoso o que está acontecendo com a Malásia na MotoGP, no Mundial de Moto Velocidade. Eu já citei aqui e vou sempre citar. É um exemplo de como a construção de uma pista é usada para alavancar um esporte.
né? Já deu adeus para a Fórmula 1, antes vai seguir seu caminho, que eu lamento, porque a última grande corrida de Fórmula 1, na minha opinião, foi o Grande Prêmio da Malásia. Isso foi o quê? Setembro? Então a gente já vai fazer meio ano, se é que não fez mais, sei lá. Então, só fazer esse parênteses para não parecer que eu disse, Malaio vai andar mal. Não. A Malásia está fazendo... Não tem nenhum bom piloto, eu acho, Malaio. Não existe ainda. Mas qual que é o caminho? É o que eu falo das mulheres. Qual que é o caminho para isso acontecer? É da quantidade para você tirar a qualidade. Já há quantidade. Já há Malaio na Moto 3, se eu não me engano, na Moto 2 e na MotoGP. Se eu não estou enganado, nas 3. Se eu não estou enganado. E os caras são da chuva. Choveu, os caras viram um bicho mesmo. Viram aquele Pauí, é um maluco. Quando chove, já ganhou corrida 2 vezes na Moto 3, porque choveu. Enfim, então tem essa característica. Não existe um piloto bom ainda, mas é da quantidade que se tira a qualidade. Já tem piloto na MotoGP, coisa que o Brasil não sonha ainda, né? Tem lá o Granado na Moto 2, mas enfim, ainda está muito longe. Mas só para deixar esse parênteses. Deixa eu voltar para o Morbidelli. Então andou na frente de uma Tech 3, andou na frente das Aprilia, andou na frente de várias. Que para ele é muito bom, porque essa equipe dele não é equipe de ponta. Várias vezes fechou o grid no ano passado, quando era Miller e o Rabat. Então, é de se louvar a 14ª. Tô falando do grid, hein? Nem entrei na corrida ainda. E fiquei acompanhando ele na corrida. Vocês ficam nessa de live time? Vocês acham que isso aí é... A torre, né, como eles dizem na transmissão inglesa, né, aquela torre no cantinho da tela ali é fantástica, porque ela dá diferença, o gráfico faz até o espaçamento, a Fórmula E inclusive faz isso, né, o gráfico às vezes ele faz a simulação dos pelotões, então ele bota ali o espaço entre um outro pelotão e outro, ele agrupa os nomezinhos e afasta, enfim. Vocês ficam aí de live time bobeira, vocês podem ficar ali no gráfico. E eu tava acompanhando o meu live time é aquele ali, só que de uma forma mais um pouco maior. Não, eu uso meio que 2 telas, basicamente. Eu tô olhando pro Lifetime e eu consigo ver o que tá acontecendo na corrida, sabe? Você é um mestre, eu não tenho essa habilidade. O problema... Tô sendo irônico, É verdade. O problema é você, assim, por exemplo, sair da tela do coisa pra olhar pro Lifetime. Porque, por mais que você esteja olhando ali o Lifetime, você tá perdendo a corrida. Isso que tá. É meio que uma traição, sabe? Por isso que eu assisto a Fórmula 1 e a MotoGP 5, 6 horas depois. Para mim é fundamental apertar o pause, anotar o que eu tenho para dizer. A Bárbara já deve ter feito isso também. Anota o que tem para dizer, coloca o caderninho no chão e na bancada e aperta o play. Entendeu? Eu vou anotando no Twitter também. Mas aí não tem tempo. Isso, se eu fizer isso, eu não consigo nem saber quem tá ganhando a corrida. Eu sou de uma inabilidade, isso aí vocês estão falando sério, isso aí quem consegue desenvolver isso é mérito mesmo, tô falando de verdade. Eu perco a concentração, se eu ficar fazendo outra coisa, eu perco a concentração totalmente. Mas então, voltando, tô falando essa brincadeira toda para dizer que tava acompanhando o Morbidelli ali, e o Morbidelli ele ficou ali numa troca de posições com o Alex Espargaró, às vezes ele passava, mas ali 12º, 13º, o que já era elogiável também. Já era não, porque terminou mais ou menos nessa faixa, né? Eu não sei exatamente a colocação que ele termina, mas enfim, é por aí. Não é muito longe disso. O que é muito bom. Então, é aquele negócio. É o cara que não aparece na câmera, que você tem que considerar, que é muito legal fazer isso, inclusive nas corridas de Fórmula 1. Né? Que a gente é muito ligado no que acontece. A gente não, porque meus colegas de programa aqui tem as multitelas, são multitelas, mas os seres comuns... Tem muito essa questão de ficar focado ali no que está mostrando, o pelotão da frente, que, claro, evidentemente é sempre a maior atração. Aliás, a transmissão na MotoGP, ela é muito fixada no pelotão da frente, né? Tudo bem, o pelotão da frente, na maioria das vezes, entrega o que tem que entregar. Mas, às vezes, tem uma briga pegando lá atrás e eles não vão lá atrás. Eles esperam sempre a emoção de um segundo para outro, então eles fazem questão de ficar ali nos atores principais. Mas, no caso do Morbidelli, andou muito bem. 12º, 13º, trafegou por ali, o que é muito bom, não só considerando que a equipe dele não é boa, não é das melhores, pode até ter avançado, mas considerando que é a primeira corrida, né? E aí é aquele negócio que a gente sempre fala aqui, né? Que inveja se o automobilismo fizesse da mesma maneira. São os degraus que funcionam perfeitamente, né? O cara passou ali em Moto 2, o cara treinou, o cara errou, escorregou, voltou o outro ano, ganhou a corrida, enfim, ele já fez na Moto 2 um treino mesmo, treino no maior sentido da palavra. As categorias de base, preparar, ele não assusta. Você põe um piloto
na MotoGP, não tem susto, não tem essa de aprender pista, não existe isso. O cara já fez exatamente as mesmas pistas, tá andando com equipes próximas, tá conversando com gente da MotoGP, tá aprendendo tecnicamente. É uma evolução que é perfeita. E dá nisso, tá vendo? Os caras estreiam, o Zarco simplesmente estreou o ano passado, liderando a corrida. E se não caísse, sabe lá o que podia acontecer. Isso é trabalho de base funcionando. Não existe outra definição. Bárbara, eu não sei se tá na sua pauta aí, o piloto... A pauta da Bárbara é mágica. Que ela foi eu sei disso. Ela foi colocada numa fogueira e ela conseguiu... A ancoragem desse programa foi de um jeito que você não imagina. Eu queria falar de dois caras bem rapidinho. Um é o Steve Rabat, o famoso Tito Rabat, que depois de 2 anos finalmente estreou na MotoGP, né? Eu não sabia que Steve Rabat, o Tito é o apelido. Depois de 2 anos na MotoGP com essa marca VDS, cabe o adendo que ele sempre ganhava o equipamento de 2 anos atrás. A moto mais recente ficava com o Jack Miller, que agora foi para a Pramac. Então tinha esse déficit muito grande, e essa bomba agora caiu na mão do Javier Simeon. Mas assim, é impressionante como no primeiro momento que ele troca de moto, que eles... né? Mas o Tom Lutz é que tá na VDS. Você tá falando a bomba da VDS ou... Que a VDS isso, a VDS é o Morbidelli e o Lutz. Né? Isso. O Simeon tá de Ducati. Positivo. No momento em que ele troca de equipe, ele virou outro piloto, sabe? É como se você não tivesse aquele cara ali durante 2 anos, ele não existiu. Você apaga, finge que não teve e você pula para outro. É impressionante a diferença desde dos primeiros testes, é absolutamente gigantesca. E eu tava esperando a corrida com muita ansiedade, olhando ele para ver como é que ele ia se comportar na corrida. E ele se mostrou um cara muito, apesar da dificuldade de acompanhar, porque não dá pra você assistir ele de fato, porque como o Campos acabou de falar, não mostram, mas até o famoso live time, tão criticado aí, dava pra ver o tempo de volta e as coisas, dá pra ver que ele tava ali, ele veio pra cima. Ele veio... Você não tem o aplicativo, o live lá da MotoGP, o live... Esqueci o nome, gente. O serviço de stream. O serviço de stream da MotoGP você não tem, né? Você falou que é caro, né? Né, carérrimo. É muito caro, é muito caro. Mas existem maneiras de você fazer as coisas. Enfim, assim, o pulo que ele dá é absolutamente impressionante desde o primeiro momento. Então eu fiquei observando assim, poxa, será que na corrida ele vem assim? E ele veio. E veio muito bem. Eu nem sei que posição ele terminou, mas assim, só a performance e a garra de vir pra cima lembrou muito aquele Rabat da Moto 2, que era um cara que vinha pra cima, que brigava pra caramba, que foi campeão de Moto 2, que ele tá 2 anos sofrendo, a gente esquece que esse cara foi campeão de Moto 2 de uma maneira incrível. Então, assim, que legal, assim, tipo assim, Tito Rabat, bem-vindo, que bom que você finalmente chegou. E o outro é o Alex Rins, que é outro que estreou ano passado, apesar de ter perdido, sei lá, 5, 6 corridas por conta de questão física. Andou bem demais, gente. Andou bem demais. Essa demais. Foi a queda crime. A queda crime do final de semana foi a dele. Essa foi a queda Zarco 2017. Foi. Foi a primeira coisa que eu pensei assim que eu vi ele no chão. Eu falei, não era para ter caído. Porque, meu Deus, assim, eu lamentei demais. Nem tanto que eu lamentei o Zarco no ano passado, apesar de você estar lá na liderança e tudo mais, mas porque era um ponto, ele estava muito atrás na temporada, sofreu demais, o Iannone meio que ficou responsável pela moto e não veio, e ele andou melhor que o Iannone o tempo inteiro agora nesse final de semana, na pré-temporada, demais. Ele andou na Moto 2, ele foi brilhante. Um absurdo. Sem grande destaque da imprensa, ele andou demais. Um absurdo, sem dúvidas. Até porque ele não foi campeão, né? Ele veio pulando. Então, assim, aí parou, depois voltou, mas andou sempre alto nível lá. Sempre alto nível. E sempre muito rapidamente. É só você olhar o histórico, ele chega e anda. Não tem aquela questão do chegou, adaptou pra vamos ver como é que sai. Não, ele chega e anda. Pra moto isso é muito difícil. Não era pra uma equipe de ponta da Moto 2. Tem vários fatores que pesam a favor dele. Exatamente. Não, conseguiu uma vaga na Suzuki, né? Mas teve um ano passado muito difícil. Na pré-temporada do ano passado, quando ele tava andando pela primeira vez na moto, ele já caiu e quebrou e perdeu a pré-temporada quase inteira.
Aí ele volta, faz 3, 4 corridas e se machuca, perde mais 5 corridas. E assim, foi muito complicado. Esse ano que ele tá conseguindo fazer ele conseguiu fazer uma pré-temporada limpa, que sai, ele mesmo se disse muito feliz ao final. E começa o ano andando. Ele vinha em sexto e pressionando a rapaziada da frente, sabe? De Suzuki. E eu falei, caramba, que demais, velho. Ele assim, é quando acontece o erro, que é o erro que acontece um pouquinho antes do Lorenzo, inclusive, é meio que um depois do outro. Mas eu falei, putz, que pena. Eu tava torcendo igual um maluco pra ele mais pra frente. Eu tava querendo ver ele brigando por pódio. Talvez ele não conseguisse segurar até o final, é natural até pelo equipamento. Mas só de ter assim, olha, briga pelo pódio o Alex Rins, eu ia falar, caramba, olha o Rins aí. Aliás, esse seu comentário, Diogo, é interessante, porque você me dá a oportunidade de corrigir algo que eu até não anotei e deveria ter anotado, que é um mérito da corrida do Dovizioso, que a gente acabou não deixando, a gente acaba focando na última curva e acaba esquecendo, né? O Dovizioso largou muito mal, caiu para fora dos 6 primeiros e fez toda a escalação do pelotão. Isso a gente não podia passar o programa só. Foi genial, e eu repito, aquele tipo de comentário que nós abrimos o bloco, para mim, é de ouro, é um prazer de fazer. Mas não podia deixar passar justamente isso que você falou, e agora eu me lembrei. Do mesmo jeito que você falou da evolução do Rins, a evolução na prova do Dovizioso foi magnífica. E eu devia ter até anotado, não anotei, e ficaria daquelas que termina o programa, você lembra e fala, poxa, que pena que eu não falei isso. Foi até bom que me dá a chance de fazer essa ressalva, né? A prova do Dovizioso tem o mérito da última curva, mas tem muito mérito de ter largado mal, que largar mal muitas vezes mata a corrida de um piloto. Né? Acontece, né? O cara cai no tráfego, não consegue desenvolver, enfim. Ele ficou fora dos 6 primeiros, se não me engano, caiu para 7º ou até 8º, não me lembro exatamente a posição para a qual ele caiu na primeira volta. Embora tenha largado entre os 6 primeiros. E aí vem escalando naquilo que eu falei, né? Tem uma reta que na reta principal ele passa 2, enfim, então fica registrado esse mérito da corrida do Dovizioso, porque o Marques esteve sempre ali, o Rossi esteve sempre ali, legal, mas o Dovizioso veio lá de trás. Bom, então falamos bastante sobre MotoGP, essa corrida espetacular que a gente teve de abertura de campeonato, e daqui a pouquinho já temos mais uma rodada aqui pertinho, hein? Será que o pessoal se anima a ir até Termas de Rio Hondo? Houve umas risadas, quem sabe, né? Alguém foi uma vez? O Pesolo foi uma vez, Bárbara? Eu tô confundindo. Não foi. Mas ele ia numa corrida lá, ou era da Fórmula E? Na Fórmula E. Ah, tá. Bateu na trave. Mas é uma corrida que eu, planejando. Você vai, né? Você tá querendo dizer que você tá querendo ir? Eu gostaria de ir. Dessa vez não vai dar, mas. Então... Ah, tá. Achei que você estava pensando em ir nessa. Mas veja bem, no dia 8, se eu não estou enganado, é no dia 8 de abril. Isso. Se eu não estou enganado. Ou seja, tem aí algumas semaninhas aí pra. Não é. Peraí, deixa eu fazer a matemática. Nós estamos gravando no dia 19. Eu acho o Fábio Campos, ouvinte, ele acha que todo mundo é que nem ele. Eu tô pensando em ir pro GP Brasil em novembro, eu tô desde janeiro me programando. Ele acha que a gente é que nem ele, que chega. Eu vou pra Bruxelas esse final de semana. Ela já foi, tomou a decisão, foi pra Indianápolis. Ela tem essa característica também. Ela é assim. Não, mas estou planejando os próximos passos de corridas e acho que as da América do Sul são muito boas pra gente começar. Fiquei vendo punta, assim, falando, meu Deus, como eu devia ter ido pra lá. Mas acho que a gente pode fazer, hein, um pacote café com velocidade aí, né? A gente já tem um grande empresário do turismo aí pra ajudar, então acho que fica essa dica aí. Vamos fazer o seguinte, se 2 ouvintes apoiarem com R$1.000, a gente garante a nossa presença no Grande Prêmio da Argentina de MotoGP. Só 2 ouvintezinhos entrarem no Apoia-se. Olha, é livre. Você pode apoiar com R$1, com 2, 3, mas você pode apoiar com 1.000. Se 2 apoiarem com 1.000, a gente vai. Eu banco o resto, diria o outro. Gente, façam isso. Façam a gente ir no GP, na MotoGP na Argentina, pelo amor de Deus. Façam os fãs felizes, né? Nossa, não tem melhor maneira para encerrar esse bloco, então. E voltamos a falar da MotoGP em abril. Quem sabe lá. Fica no ar.